Poucos filmes têm a capacidade de desgraçar tanto a nossa mente quanto o longa de 2010, A Origem, do diretor Christopher Nolan, né? A história de um grupo de golpistas invadindo sonhos de pessoas poderosas para conquistar objetivos audaciosos com certeza deixou muita gente com cara de tela azul, mas fato é que não é só o enredo do longa que é cheio de complexidades. Entre gravações em película e efeitos especiais extremamente caros, A Origem ainda teve as manhas de desafiar a gravidade em várias cenas também. Cena mais ambiciosa delas, a famosa pancadaria no corredor de um hotel, em que a noção de chão e teto se misturam completamente. E a cena dos sonhos com certeza não foi algo banal de se fazer, por isso se você também é um apaixonado pelas maracutaias da sétima arte, fica aí que hoje a gente vai destrinchar a origem de uma das cenas mais complexas do cinema. E aí, futuristas, tudo bem com vocês? Meu nome é Bela Eichler, esse é o Futurices, e hoje o vídeo tá um pouquinho diferente porque ao invés de analisar filmes e séries, a gente vai falar sobre os bastidores da coisa toda, né, e como a magia do cinema acontece. E se você curte conteúdo sobre cinema, ficção científica, futurologia, entre várias outras coisas da hora, se inscreve aqui, deixa o like e também não esquece de ativar o sininho pro YouTube te avisar quando tem vídeo novo por aqui. Hoje em dia, com efeitos especiais, sejam eles práticos ou gráficos, dá pra fazer praticamente tudo, né? Mas ainda assim existem cenas que conseguem explodir o nosso Kengo mesmo com toda essa tecnologia. Inception, ou A Origem, traz várias sequências inesquecíveis, não só graças à temática do filme, que explora o mundo dos sonhos, mas também graças à ambição de um diretor que faz questão de pensar fora da caixinha. Christopher Nolan é considerado um dos mais influentes e renomados diretores dos últimos tempos pelas suas histórias originais e também por tornar essas histórias realidade de formas revolucionárias. O cineasta construiu uma base sólida de fãs ao longo dos anos pelo seu estilo único de filmagem, muitas vezes baseados em temas existenciais e explorando conceitos sobre tempo, memória e identidade. Apesar disso, em 2010, em A Origem, ele resolveu levar o público a um reino completamente diferente, que explorava dessa vez os conceitos de sonho e realidade. O roteiro, escrito pelo próprio Nolan, demorou cerca de 10 anos para ficar pronto pelo tema Lucy Crazy e também pela história construída em múltiplas camadas, né, sendo que cada camada influencia na seguinte e que o tempo corre diferente também em cada uma delas. Ou seja, o longa-metragem traz 5 narrativas, uma dentro da outra, convidando a gente a fritar o cérebro e a habitar um espaço instável, ilusório e contaminável que só poderia existir dentro do subconsciente de alguém. E se escrever algo tão complexo já tinha sido um desafio, transformar a ideia em filme com certeza não ia ser fichinha, né? Mas a gente tá falando do cara que já tinha feito um filme do avesso e Amnésia e renovado a franquia do Homem-Morcego de forma primorosa, então não surpreende tanto a Warner ter topado comprar essa loucura. Com um orçamento de 160 milhões de dólares, A Origem saiu então do papel e o resultado é um longa com uma das histórias mais memoráveis do cinema e que representa o mundo dos sonhos de forma impressionante, com paisagens que se dobram que nem folha de papel, cenários que explodem ou desintegram e um peão maldito que vai deixar a gente intrigado pro resto da vida. Muitas cenas do filme criam impacto na base de muito efeito gráfico, mas mais legal ainda é saber que o Nolan conseguiu fazer a gente questionar as leis da física, principalmente com muitos efeitos práticos também. No filme, o maior exemplo disso é a cena absurdamente complexa de uma briga em um corredor de hotel em que o personagem Arthur luta contra um dos guardas do sonho do Robert para conseguir cumprir a sua missão. E por mais impressionante que pareça, a distorção da gravidade aqui não foi feita através de CGI, né, através de pixels renderizados em um computador, mas sim graças a uma equipe de mais de 500 pessoas na vida real. Mas como diabos será que eles fizeram isso? Tradicionalmente, cenas em zero gravidade, que nem a de Apollo 13, por exemplo, são filmadas em um avião da NASA que decola em um ângulo de 45 graus e se estabiliza ali no topo do seu arco elíptico, resultando em uns 25 segundos mais ou menos de peso zero e em atores precisando de um Dramin. Houston, we have a problem. Mas a parada é que, em A Origem, o Nolan não só precisava de gravidade zero, ele também precisava girar a gravidade de acordo com a sua vontade, né? Então, a engenharia da coisa teria que ser ainda mais cabulosa. Nessa empreitada, o cineasta contou com o auxílio
auxílio do seu supervisor de efeitos especiais, Chris Corbell, e também do seu designer de produção, Guy Hendrix Dias, para conseguir descobrir como seria possível então filmar uma cena em zero gravidade em um corredor de hotel de 30 metros de extensão e que girava ainda por cima. A solução foi algo muito parecido com o que a gente viu em um dos maiores clássicos do cinema, que é 2001 Odisseia no Espaço, do Kubrick, que por sinal é amplamente creditado como um pioneiro em uma variedade de efeitos práticos. No filme, a centrífuga gigante montada para a cena da pista de corrida antigravidade é a prova da ousadia do clássico em relação a efeitos especiais, principalmente para aquela época, e essa engenhoca serviria como inspiração na hora de criar a danada da cena do corredor. I mean, the idea of using a centrifuge to manipulate gravity, it's been done on various films, most notably Kubrick's 2001, and I like the idea of repurposing that technology and really trying to choreograph an entire fight sequence and camera movement and all the rest, really do something that could be completely in camera in a way that I hadn't seen before. A ideia então era criar 3 estruturas diferentes: um set giratório do corredor na horizontal para cenas de gravidade variável, um corredor na vertical para cenas em zero gravidade e um quarto de hotel também giratório, tanto para cenas em zero gravidade quanto para as de gravidade variável. Para conseguir montar esses sets colossais, o Nolan e a sua equipe retornaram até o hangar de dirigíveis da Primeira Guerra Mundial nos arredores de Londres, que também abrigaram cenários de Batman Begins e de O Cavaleiro das Trevas. Lá, a equipe de efeitos especiais construiu estruturas gigantes de metal formadas por 7 anéis de 9 metros de diâmetro cada, conectados uns nos outros a cada 5 metros mais ou menos. Cada anel também era conectado a motores elétricos que giravam esse trambolho de forma sincronizada através de um sistema computadorizado. Todo o sistema precisava ser extremamente preciso, porque se um anel desses não tivesse sincronizado com os demais, o set inteiro poderia se desestabilizar ou ruir mesmo completamente, o que não ia ser muito legal para os atores também, né? Depois dos cenários prontos, chegou a hora do Nolan e o seu diretor de fotografia, Wally Pfister, quebrarem a cabeça para entender como posicionar a câmera na cena. No corredor vertical, o de gravidade zero, a câmera foi posicionada em uma espécie de torre telescópica que foi apontada diretamente para cima para ajudar a gente a comprar a ilusão da cena. Já no corredor horizontal giratório, 2 equipamentos diferentes de câmera foram usados. Dependendo da cena, a câmera era posicionada ou em uma grua de filmagem ou então em um sistema de trilhos que ficavam escondidos debaixo do carpete do corredor. Nesse caso dos trilhos, a ideia era que por mais que o set girasse, a câmera ficasse fixa no chão em uma só direção para que a ilusão da distorção da gravidade fizesse sentido pra gente que assiste. Já a grua serviria para cenas mais livres, em que, por exemplo, a gente pudesse sentir a rotação do corredor junto com os personagens. Outro desafio seria o posicionamento das luzes. A iluminação não poderia, por exemplo, ser posicionada do lado de fora do set, porque daí ela não giraria junto com ele, criando efeitos de luz e sombra artificiais e sem sentido nenhum. Outro ponto é que dava para ver em quadro toda a extensão do corredor, então não dava para iluminar só pontos específicos do cenário, como acontece muitas vezes. Por isso, a luz aqui precisaria ser um efeito totalmente prático. Isso significa que as fontes principais de luz da cena eram as próprias arandelas e lustres decorativos do hotel, mas é claro que aqui elas são muito mais potentes que o habitual. Uma vez então montados 7 luzes e câmera, chegou a hora da ação finalmente, mas é claro que não ia ser tão simples, né? Até porque falta agora os pobres dos atores descobrirem como seria possível cair na porrada em um set giratório e também sem atropelar as luzes, que agora a gente já sabe que são cruciais para a cena. Inclusive, o ator Joseph Gordon-Levitt, que vive o Arthur nessa cena, disse que ensaiou por 2 semanas antes das filmagens para conseguir fazer a sequência, incluindo treino físico, treino com cabos e combate. Além disso, nesse meio tempo, o ator também precisou decorar a geografia do set e se familiarizar com o corredor giratório. O próprio Nolan chegou a subir nesse treco para ver qual seria o desafio do elenco e ficou enjoado com o movimento do corredor, mas o ator Levitt topou o desafio mesmo assim e criou até uma estratégia para não ficar confuso ou nauseado durante as gravações. It looks like we're jumping on the ceiling and stuff. In order to actually get it done, I couldn't think of it that way. I had to think of it as, this is the ground. Okay, now this is the ground. Okay, now this is the ground. Segundo o ator, essa cena foi a mais difícil de fazer do filme inteiro e a que mais exigiu resistência física também, mas a pior parte é que nem era a sequência do corredor a mais desafiadora de todas. Em um certo momento da cena, tanto o Arthur quanto o guardinha que tá tomando uma peia caem em um dos quartos do hotel e é aí que a coisa realmente fica complicada. Isso porque o quarto do hotel é um ambiente completamente diferente. Ele foi construído para girar assim como o corredor, mas o problema é que o quarto, além de ter mais elementos, móveis
corredores, lustres e etc., é muito mais largo que o corredor. Isso significa que se os atores cometessem algum erro, eles poderiam cair de uma distância muito maior. Então, para essa cena, a velocidade da centrífuga foi controlada com muito mais cuidado, para que os atores no meio do quebra-pau tivessem tempo de chegar de um lado do quarto para o outro, sem se espatifar nas paredes. Depois das filmagens finalizadas, a parte boa é que a montagem das cenas não seria tão complicada quanto as gravações ou a criação dos cenários malucos. Isso porque a cena do corredor acontece praticamente só em plano sequência, que são entrecortados por outras sequências paralelas do filme. Mas, por mais conveniente que pareça, essa escolha não foi feita por acaso. Segundo o editor Lee Smith, a ideia de filmar a cena em um take único era para que o público assistisse ela pela primeira vez e ficasse completamente incrédulo de como aquilo era possível. E isso é um dos efeitos mais legais do plano de sequência, né? Porque pela ausência de cortes, esse é um plano que cria cenas extremamente imersivas e também muito realistas. E no caso dessa sequência de Inception, o quão louco é ver uma cena realista e que ao mesmo tempo não chega nem perto de respeitar as leis da física como a gente conhece, né? Apesar disso, quando a cena acontece dentro do quarto do hotel, a edição passa a ser muito mais rápida e dinâmica, já que ali planos diversos foram feitos para proteger a integridade dos atores e também porque foram necessários alguns cortes a mais para esconder o rosto de dublês em alguns momentos. Depois dessa trabalheira louca, o resultado final é uma das sequências mais impressionantes do cinema, que fica ainda melhor por ter sido feita em efeitos práticos, além de muito treinamento com o elenco e meses de planejamento e construção dos cenários para que as cenas parecessem reais. Não à toa, Inception ganhou o Oscar de melhores efeitos visuais em 2011 e também uma quantidade imensa de fãs, não só de uma história dos sonhos, mas também de um trabalho extraordinário que faz o impossível parecer realidade. Mesmo quando o CGI pode fazer de tudo, não existe nada como a coisa real oficial, né? É claro que nem todo cineasta tem grana para criar uma sequência que nem essa de Inception, mas isso não deveria desencorajar ninguém a tentar usar efeitos especiais práticos e tradicionais sempre que possível, até porque, na minha opinião, eles são muito mais legais. Mas o que você achou dessa cena de A Origem e quais outras cenas icônicas de filmes sci-fi você gostaria de ver sendo dissecadas por aqui? Me conta aí embaixo, e se você curtiu esse conteúdo, não esquece de deixar o seu like e assinar o canal, que ajuda um monte, tá bom? Um beijo e a gente se vê no futuro.